Dilma Rousseff diz que impeachment é ruptura na democracia do país. O plenário aprova projeto que pode ampliar a rede de saneamento básico e Comissão de Agricultura debate doença causada por bactéria que atinge gado equino brasileiro. Bom dia. Na defesa por escrito apresentada à Comissão Especial do Impeachment, a presidente afastada Dilma Rousseff nega ter cometido crime de responsabilidade e classifica o processo como uma ameaça de nova ruptura democrática no país. O documento foi lido na comissão pelo advogado de defesa, José Eduardo Cardoso. As dúvidas sobre o comparecimento da presidente afastada à comissão do impeachment acabaram ontem. Dilma Rousseff comunicou em sua conta no Twitter que seria representada pelo advogado José Eduardo Cardoso. É uma faculdade que a lei lhe dá, faculdade que permite que ela, tanto nessa fase quanto na fase final do eventual julgamento, caso a pronúncia seja aprovada, dela comparecer pessoalmente ou não. Ao longo de quase uma hora, Cardoso leu a manifestação assinada pela presidente afastada. No texto de 30 páginas, Dilma reafirma os pontos centrais já apresentados pelas testemunhas de defesa. Diz que os decretos de crédito suplementar não impactaram a meta de superávit fiscal e tiveram a legalidade atestada por várias instâncias de controle. Sobre as chamadas pedaladas fiscais, reforça que o gerenciamento do Plano Safra é de responsabilidade do Ministério da Fazenda e que os atrasos nos repasses ao Banco do Brasil não constituem operação de crédito. Por diversos governos, nunca se considerou qualquer possibilidade jurídica, portanto, de que essas situações de inadimplência relativa de um ajuste pertinente a uma prestação de serviços pudessem ser vistas como algo vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Dilma Rousseff atribui o processo de impeachment à chantagem por não ter cedido a pressões para barrar a Operação Lava Jato e classifica seu afastamento como um golpe injusto, uma ameaça à democracia baseada em acusações frágeis. Peço que reflitam com absoluta isenção sobre a história do nosso país e sobre o que representará para a nossa jovem democracia a cassação de um mandato presidencial realizada nessas circunstâncias e por esses motivos. O advogado da presidente afastada confia na consistência dos argumentos apresentados pela defesa. Uma análise isenta, não há como continuar um processo como esse, mas nós sabemos que há uma discussão política. E se essa discussão política for a revelia das provas, você acaba tendo um rompimento com a Constituição, porque no presidencialismo você só pode ter o afastamento de um presidente com provas que demonstrem crime de responsabilidade. Isso não existe. Houve o fato é crime de responsabilidade, independente da digital da senhora presidente, até porque quem quer fraudar, no caso das pedaladas, não coloca digital, independente de dolo, independente de ação, basta a omissão. A presidente Dilma é a autora intelectual das pedaladas fiscais e não deixaria as suas digitais numa fraude que foi identificada tanto no processo do impeachment como foi devidamente comprovada pelo Tribunal de Contas da União. A defesa da presidente afastada encerra a fase da produção de provas, em que foram ouvidas mais de 40 testemunhas. Agora começa a contar o prazo para as alegações finais, que serão encaminhadas por escrito ao relator, senador Antônio Anastasia. Serão 5 dias para a acusação e 15 para a defesa. O relatório dessa fase do processo deve ser votado na comissão do impeachment no dia 4 de agosto e a votação em plenário está prevista para o dia 9. Se a decisão do plenário for pelo segmento do processo, a presidente afastada enfrenta um novo julgamento em plenário, possivelmente no final de agosto. O Senado recebe nos próximos dias projeto que prevê o julgamento dos militares pela Justiça Militar no caso de crimes dolosos contra civis, naquelas situações em que atuam na garantia da lei e da ordem. A matéria foi aprovada nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados. A ideia é atribuir esse tipo de julgamento para aqueles que vão trabalhar na segurança das Olimpíadas. Pelo texto, a nova regra valeria até 31 de dezembro deste ano. Os senadores aprovaram um incentivo para que empresas de saneamento básico ampliem as redes de água e esgoto no país. Com a votação de ontem, o projeto não precisa mais ser analisado no Congresso e segue para a Presidência da República. Segundo o Instituto Trata Brasil, 8 em cada 10 brasileiros recebem água tratada, mas menos da metade da população tem acesso à coleta de esgoto. Isso dá mais de 100 milhões de pessoas. A meta do governo federal é levar o saneamento básico a todos até 2033.
Mas no atual ritmo de investimentos no setor, o objetivo só será alcançado em 2055. Para cada R$1 que se investe em saneamento básico, nós economizamos R$4 em despesa de saúde. O projeto aprovado no Senado cria incentivos para expandir as redes de água e esgoto. Se aumentarem o volume de investimentos, as empresas de saneamento vão ganhar créditos para abater no PIS, PASEP e COFINS. O benefício fiscal vale até 2026. Para ter direito ao crédito, a empresa precisa atender a alguns critérios. Não pode fazer parte do Simples Nacional e deve investir mais do que a média dos últimos 10 anos. Os projetos têm que estar de acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico. Se nós conseguirmos jogar os R$4 bilhões que hoje as empresas e concessionárias pagam de PIS/COFINS para novos investimentos em saneamento básico, nós estamos falando em diminuir a mortalidade infantil, nós estamos falando em diminuir as doenças que atingem principalmente os idosos. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. O mormo, doença contagiosa causada por uma bactéria e que atinge cavalos e jumentos, será debatido em audiência na Comissão de Agricultura. Já a fixação de alíquota máxima para a cobrança do ICMS, incidente nas operações internas com querosene de aviação, será debatida em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. A Comissão de Relações Exteriores deve sabatinar 3 embaixadores para representar o Brasil: Jorge Monteiro Prata, na Noruega e Islândia, Paulo César de Camargo, na Nova Zelândia, Samoa, Tuvalu, Kiribati e Tonga, e Evandro Sampaio Didonê, como delegado permanente junto à Organização Mundial do Comércio e demais organizações econômicas sediadas em Genebra, na Suíça. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.